Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Hoje Flávio não está conosco, que ele foi ao veterinário fazer exame de mama. Ah, normal. Que esteja tudo bem com o nosso grande amigo Flávio Ascar. O veterinário dele é bom. Bom, a BERT lança campanha para celulares. Vamos lá. Na verdade, né, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV está fazendo aquilo que se espera dela, né, que é tentar popularizar os seus respectivos veículos, no caso o rádio, né. Então, eles estão lançando uma campanha para que os aparelhos celulares venham equipados com rádio FM. E eles têm uma pesquisa aqui, que dos 275 modelos de rádios celulares à venda no mercado, 179 vêm com rádio FM integrado. Isso corresponde a 76%. E em dezembro de 2014, a BERT lançou uma campanha chamada Smart a ter rádio de graça no celular, que orienta o ouvinte a sempre escolher um aparelho celular que tenha o dispositivo embutido. E a presença do rádio FM nos aparelhos telefônicos é essencial para a sobrevivência desse meio de comunicação. Por isso é importante que as empresas desenvolvedoras de celulares e compradores tenham consciência e entendam seu papel nessa batalha, ressalta o diretor-geral da ABERT, o Sr. Luiz Roberto Antonic. A ABERT quer ainda estimular a indústria a fabricar celulares com esse recurso e eles também eles esperam que o consumidor deva sempre exigir um modelo que contenha um chip FM embutido, o que possibilitaria o acesso à programação sem um consumo de dados, de pacote de dados pela internet. E tem também até um spot, eles têm um spot de 30 segundos, que vai ser as emissoras de rádio que desejam podem baixar e veicular durante a sua programação. Então, é uma campanha da ABERT aí que ressalta, que pede para que o consumidor adquira aparelhos celulares com rádio FM integrado para que eles possam escutar a programação de graça aí nos momentos de lazer. Eu vou dizer uma coisa a você. Você acha que nessa briga as operadoras de telefones celulares, de internet, vão quedar-se inerte e silente, deixando que você deixe de gastar os dados de internet para pôr mais internet? Quem vai ganhar essa briga? Eu acho que por enquanto quem ganha essa briga são as rádios FM, né? Eu converso com muitas pessoas, a gente tem muito contato e eu não sei, até agora eu estou para conhecer alguém que ouça rádio pela internet usando o pacote de dados, né? Então, por tudo aquilo que a gente fala aqui nesses quase 4 anos de programa, porque a telefonia móvel, a internet móvel é cara, é ruim, sabe? A gente tem uma série de limitações aí, você não consegue uma conexão boa por muito tempo, então isso faz com que as pessoas não ouçam rádio pelo celular. Pelo menos a grande maioria. Claro, existem casos e casos, eu acho que até para falar uma vez do Caju Coelho, que ele ouve o rádio dele lá no quiosque, lá na praia de Boa Viagem, em Recife, mas é um caso específico, é um caso único. Agora, a maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, não tem esse hábito, que é uma pena, o que acaba impedindo o crescimento das rádios web. Então, por enquanto, eu acho que as rádios dela estão ganhando, estão indo bem nessa aí, porque é muito mais simples de você poder sintonizar as emissoras. Por exemplo, esse celular que eu estou com ele aqui na mão, tem rádio integrado, então, e volta e meia eu estou escutando ele para poder acompanhar alguma coisa aí, ver se tem alguém aí fazendo alguma coisa diferente para a gente poder falar aqui no Rádio Amantes no ar. E deixa eu mandar um abraço pro Nicolas, né? Ele me alerta que eu falei Copa 2016, na verdade é Copa 2018, tá? É o alemão que às vezes atrapalha a vida da gente, mas a Copa do Mundo no ano que vem é 2018 e vai ser na Rússia, ok? E quanto será que a Rússia pagou para ficar com a Copa lá, hein? Mistério. Mas você sabe da última? Você sabe que o Vladimir Putin, né, houve uma gafe aí, porque o Michel Temer passou por lá e ele não foi recebido pelo Vladimir Putin no aeroporto, né? Sim. Mas aí depois aconteceu um encontro, eles conversaram, né? Aí
Aí Vladimir Putin pediu desculpas, falou assim, tudo bem, a próxima vez que você vier eu vou te receber no aeroporto. Aí o Temer perguntou em que lugar? Fora, Temer. Nossa Senhora, viu? Olha, nós estamos numa situação difícil, viu? Outra coisa, eu estive conversando outro dia com o nosso colega aqui, que antes e acima de tudo é publicitário, já trabalhou nas maiores empresas de publicidade do Brasil, inclusive foi diretor de marketing da Copersucar, e disse que a situação das rádios hoje relativa às empresas de publicidade está muito ruim, a verba publicitária, viu? É o Renzo? O Renzo. Você podia trazer ele aqui, né, para a gente conversar sobre isso. Eu acho legal trazer a visão de alguém que já fez parte da indústria publicitária. Eu concordo com essa visão dele, também tem outros fatores também, né? Eu queria saber, acho que é uma grande questão da gente saber... Sexta-feira que vem eu trago, ele vai estar conosco, porque ele está todo... mito, ou é uma verdade de que, de repente, o publicitário tem preguiça para criar para o meio rádio, que o publicitário prefere criar para veículos escritos e também para... Claro, televisão isso é normal, mas o publicitário adora criar para veículos escritos porque é uma forma de você ter um troféu, né? Um troféu para poder mostrar depois, né? Então existe esse mito, então é uma grande oportunidade da gente poder tirar essa teima. Mas eu não sei, viu, mas parece mesmo, o Rodney, que as emissoras de rádio, e também com esse corte de verba de governos, o Diabo 4, estão vivendo uma situação extremamente difícil, porque muitas delas viviam das tetas do governo, essa é a verdade. E nem mesmo a mudança de administração, né? A gente sabe que durante os governos anteriores aí ao Temer, realmente muitas emissoras não tiveram acesso às verbas publicitárias. E agora que o Temer assumiu o governo, nem isso está fazendo com que as emissoras tenham um fôlego financeiro. Então eu acho que, aliás, muita gente deve estar pagando dívida, né? Pagando dívida trabalhista, porque por investimento que é bom, por enquanto nada. Olha, não tem investimento, não tem dinheiro, não tem absolutamente nada, e as rádios estão ficando cada vez pior, a programação está ficando cada vez pior, e como você solicitou, e eu sou uma pessoa que quando um amigo solicita alguma coisa, eu atendo imediatamente. Bom dia, Renzo Mora. Bom dia, João, prazer falar contigo. Olha, nós estamos no ar com o Rodney Brocanelli, nosso colega de todas as sextas-feiras com o Rádio Amantes no ar, e ele pediu a sua presença para que você, que é publicitário, pudesse tirar algumas dúvidas dele. Rodney. Ô Renzo, como é que vai? Bom dia, Rodney, prazer em falar contigo, meu querido. Bom dia, satisfação também. O João sempre cita você falando nas questões do investimento publicitário no rádio. Eu queria que você pudesse passar de forma geral as informações que você tem. O que o rádio hoje, por que o rádio hoje não atrai os investimentos publicitários, Renzo? Olha, o grande problema do rádio é o seguinte, na verdade o problema não é do rádio, o problema é das agências e da forma como elas pensam o investimento publicitário. Sim. Na verdade o rádio é um ótimo investimento porque a produção das peças é muito barata. Se você for comparar com a produção das peças para televisão, que um comercial custa uma fortuna, se você for pensar na produção das peças para revistas, onde você tem também que criar uma ambientação, fotos, tudo isso, a produção para a rádio ela custa proporcionalmente muito mais barato. E o rádio te oferece, Rodney, uma possibilidade interessantíssima de segmentação. Então você consegue falar com públicos muito específicos, que não é o que acontece, por exemplo, se você anuncia no Jornal Nacional. Se você anuncia no Jornal Nacional, você está falando com todo mundo, quer dizer, você está falando lá com o Brasil. Não, com a rádio te permite falar especificamente com o target mais jovem, com o target mais idoso, com o target mais qualificado, mais popular. Então o rádio te dá uma oportunidade de segmentação muito grande.
Então, na verdade, as agências é que nunca souberam entender a importância do rádio. Elas não sabem como trabalhar o rádio. E mais do que isso, como você tem uma pluralidade muito grande de emissoras, as grandes agências que ficam em São Paulo acabam não conhecendo as rádios locais. Sim. Então elas não conhecem a rádio mais importante de Campinas, elas não conhecem a rádio mais importante de Ribeirão Preto. Elas não, para elas é muito mais fácil, até por desconhecimento, investir no certo, no seguro. Então elas vão nas grandes emissoras, onde elas têm uma bonificação de volume, que é um percentual que é pago para a emissora por estar investindo com eles. Na verdade, o grande problema não é com o rádio, não é que o rádio seja um veículo ruim. Pelo contrário, nos dias de hoje, onde o meio jornal, o meio revista está caindo cada vez mais, o rádio está se mostrando cada vez mais atraente, porque antigamente a gente ficava limitado ao alcance da antena. Hoje em dia, com a internet, você está falando, se você pegar o nosso programa hoje, você muitas vezes vai ver que você está falando com o Brasil todo e com o exterior. E isso não aumentou o preço da tabela de investimento do rádio. Então eu acho que o rádio deveria ser valorizado dentro do plano de mídia das agências. Mas lamentavelmente as agências têm preguiça de conhecerem quais são as rádios importantes em cada cidade. Então elas investem na primeira, na segunda colocada em audiência e não querem saber de qualificação. As agências brasileiras não conseguem comprar qualificação de audiência. Esse que é o grande problema. Renzo, uma coisa que eu já li e já ouvi também muita gente falar a respeito é que também existe um certo, você falou em preguiça, mas existe um certo preconceito dos criativos das agências de publicidade em criar para o rádio. Você falou que até certo ponto é um investimento barato você criar um spot publicitário. E como eu te falei, eu já ouvi muita gente falar nesse preconceito. Isso é fato ou não, é mito? Não, é fato, não tem a menor dúvida. Quer dizer, o que o publicitário quer? O publicitário quer ir para Cannes para ganhar um grande prêmio, etc. E você não tem a categoria rádio na maior parte desses grandes festivais publicitários ao redor do mundo e mesmo no Brasil. Então o que o cara faz? Até por preguiça, mais uma vez, se eu não for usar essa palavra, porque não tem outra, o que você acaba fazendo para o rádio é pura e simplesmente usando o áudio do comercial que você fez para a televisão e transportando para o rádio. O que cria uma peça muito ruim, muito fraca, porque na verdade o rádio tem possibilidades infinitas. Se você pura e simplesmente pegar a transposição, então você imagina que você está fazendo um comercial com a Juliana Paz de sabonete. Você tira a imagem da Juliana Paz e coloca só a declaração dela, muitas vezes, a não ser que seja uma voz muito marcante, você não sabe sequer quem está falando. Sim. Então você tem também a preguiça dos criativos. Eles acham que não é um meio que dá prêmios, não é um meio que dá chave. Eles querem ir para Cannes, eles querem ganhar o Leão de Ouro, etc. Agora tem um fato que os clientes deveriam saber, é que muitas vezes as peças premiadas em Cannes são peças fantasmas. Sim. Ou seja, você faz uma peça extremamente criativa, se exibe uma vez no meio da madrugada e vai lá e inscreve em Cannes. Por quê? Porque não são de interesse do cliente. Porque a peça muito criativa, a peça que ganha em Cannes, não é a peça que vende o produto. Então você tem o fenômeno que eles prometeram combater, mas não conseguiram ainda, do comercial fantasma. Então você faz o comercial oficial, aí você faz um comercial extremamente criativo, que não serve para o cliente, não ajuda o cliente, mas que impressiona os coleguinhas dos publicitários. Daí você veicula ele uma vez de madrugada, sem que ninguém assista, e escreve como se fosse a peça oficial do produto. Não é. É a peça B que ninguém viu, mas que é a peça que eles acham que tem condições de conquistar o prêmio. E você não tem a categoria rádio na maior parte dos festivais. Então não dá charme, não dá status, entendeu? Agora, isso, as agências publicitárias sérias, e elas existem,
deveriam estar preocupados com o interesse do anunciante. Ou seja, saber por quanto você atinge o anunciante, quanto é que custa para falar com o anunciante, e não pura e simplesmente ganhar prêmio. Até porque eu vou te contar um segredo, Rodney, que é o seguinte: as peças premiadas muitas vezes não trazem resultado para o cliente. Não vou te dizer que isso seja uma regra geral, mas como de forma geral, as peças premiadas geralmente não são no interesse do cliente. O que o cliente quer é que você tenha o seguinte: você tem um carro, ou você tem um sapato, ou você tem um eletrodoméstico para vender, você tem que ser muito claro: olha, você compra o meu produto porque ele é diferente dos demais nisso. Você tem formas criativas de colocar isso, mas basicamente é isso: olha, com quem eu estou concorrendo, o que eu tenho diferente, qual é a vantagem que eu tenho em comprar esse produto. E a vantagem não é a mesma para todo mundo. Então, se você tem pessoas com caspa, não adianta você vender um outro tipo de shampoo. Se você tem uma pessoa que é baixinha, não adianta você comprar um produto que seja oferecido para pessoas mais altas. Então, essa particularidade, ela é muito importante. E fora isso tem o preconceito, porque o rádio, as grandes audiências do rádio, são de programas populares. Então, o anunciante popular, ele quer estar no Jornal Nacional, não quer estar no rádio. Então, existe esse preconceito, mas é um preconceito que nós, que batalhamos do rádio, deveríamos combater. O rádio é um meio excepcional para segmentação de audiência, que é muito importante. Você tem um desperdício mínimo, porque você tem claramente o perfil do ouvinte. Então, a produção da peça é muito mais barata. O rádio é um elemento fantástico. E vou mais longe, Rodney, não sei se eu estou falando demais, mas não está não. Interrompe a hora que eu passar do limite. O rádio, ele tem uma sensação de intimidade que nenhum outro veículo te traz. Então, você está no teu carro, você está ouvindo o rádio, parece que você está ouvindo uma conversa com alguém. A Veja publicou há 2 semanas atrás uma reportagem muito importante sobre o rádio, dizendo que a Rádio Globo, por exemplo, quer se reinventar combinando rádio com internet. Certo. Então, vai haver transmissão de imagens. A maior parte dos programas da Jovem Pan hoje em dia, inclusive o Pânico, que é um sucesso de audiência, eles já estão migrando com imagem para a internet. Mas é uma combinação meio nas coxas, você entendeu? Porque a produção de televisão é muito cara. Você tem cinegrafista, você tem cameraman, você tem tudo isso. O que eles fazem é colocar uma câmerazinha no estúdio, então isso dá uma certa precariedade, você entendeu? Tentar transformar o estúdio de rádio em estúdio de televisão não funciona, porque é outra linguagem. Ô, Renzo, oi, João. Desculpa te interromper. Eu quero não, é bom, porque eu vou falando demais. Não é por isso não. Eu quero dizer o seguinte para você. Eu sou contra câmeras em estúdio pelo seguinte: porque no estúdio o ouvinte passa a sentir aquilo que eu quero que ele sinta, a imaginar aquilo que eu quero que ele imagine. Exatamente isso. Sabe, se eu disser que eu tenho 40 pessoas dentro de um estúdio todo de ouro, o ouvinte vai imaginar isso, e com imagem não vai ver isso. Ele vai ver um estúdio com a pessoa sentada falando, não tem nada. Não tem muito sentido. Você pega todos os exercícios, até das rádios mais poderosas, como a Jovem Pan, é uma coisa meio precária, você entendeu? São as pessoas falando, vida meio... Eu vou te dar um exemplo. O Manhattan Connection seria um programa perfeito para rádio. Sim, Renzo, é justamente isso que eu queria citar, que de repente existem muitos programas de televisão que são rádio transmitido pela televisão. Você exatamente. Um exemplo do Manhattan Connection. Manhattan Connection é o exemplo mais claro. São 4 pessoas sentadas, uma ou outra falando da casa dele, como é o caso do Diogo Mainardi, com uma câmerazinha amadora, sem luz, sem cinegrafista, sem nada. São programas de rádio que foram levados para a televisão.
Mas é que eu acho que essa foi a solução encontrada para você chegar a outras plataformas, né, como o YouTube, o Facebook também. Então, essa solução essa solução encontrada por emissoras como a Jovem Pan, realmente ela permite que você amplie um pouquinho mais a veiculação do produto, né? Claro, não é o ideal ainda, mas pelo menos é algo que faz com que a pessoa possa ficar atenta, né, na frente do computador, né? Mas tem uma certa precariedade, porque você veja, o Jornal Nacional inaugurou com toda a pompa e circunstância um novo estúdio, todo cinematográfico, tudo isso. Aquilo é feito exclusivamente para televisão. Não estou discutindo a qualidade da notícia, mas aquilo é feito para televisão. Agora, se você tem um estúdio, seja da Jovem Pan, que não é muito diferente do estúdio da Showtime, que é um estúdiozinho pequeno, é um estúdio onde você tem lá o Surita no meio de uma roda viva, cercado de pessoas, não adianta. Agora, muitas emissoras, muitas plataformas estão migrando também para o rádio. Então você pega o programa do Danilo Gentili, que é transmitido pelo SBT, ele é retransmitido para diversas rádios. Porque o talk show não é um programa altamente visual, quer dizer, o talk show é uma conversa, como nós estamos tendo agora. Mas, Renzo, no caso do Jô Soares, durante algum tempo também se transmitiu pela CBN. E quando ele mostrava, olha essa imagem que tem aqui, fotos, né, olha essa foto, olha isso, o que adiantava para o ouvinte de rádio que estava no automóvel, viajando de madrugada e ouvia ele falar, olha essa foto que eu estou mostrando aqui, todo mundo dava risada. Ou o camarada que estava sendo entrevistado fazia um trejeito e dava risada e ninguém sabia o que estava acontecendo. Você está certo. É uma adaptação nas coxas, mas é uma forma de você ampliar o leque. O talk show é um programa por excelência feito para rádio. Tanto é que um dos mais famosos entrevistadores da CNN, que hoje está em outra emissora, que é o Larry King, ele é radialista, ele começou no rádio. Aliás, o estúdio dele tem um microfone que tinha um microfone que lembrava muito o microfone de rádio. Exatamente, do programa, porque a origem dele é rádio. Sim. E o talk show, o programa de entrevistas, ele não ganha significativamente com esse tipo de coisa. O talk show é um programa de rádio televisionado, não tem a menor dúvida. Da mesma forma como no cinema você tem algumas peças de teatro que são filmadas e que tem uma limitação de estúdios, tem uma limitação de sets, tem uma limitação de cenários, de personagens. Então, o talk show nada mais é do que um programa feito para o rádio, e é por isso que a CBN retransmitia o Jô, que o Danilo Gentili é retransmitido para diversas rádios, porque ele é basicamente um programa de rádio. Ele não tem grandes ganhos quando ele é levado para a televisão. Ô Renzo, para a gente terminar, você citou de passagem aí a questão da Rádio Globo, né? Então ela está deixando de ser uma emissora eminentemente popular para mudar aí o seu público-alvo e a intenção... Não, eu me expliquei mal, perdão. Mas deixa eu só fazer a pergunta então, que aí você já emenda. Qual a sua opinião a respeito dessa mudança da Rádio Globo? Eles querem atingir um outro tipo de público e talvez, quem sabe, atrair um outro tipo de anunciante. Como é que você enxerga isso? Eu acho que eu me expliquei mal. O que eles estão tentando fazer é pegar pessoas de proa da televisão e levarem para o YouTube, montando mini canais, mini emissoras a partir da televisão. É uma tentativa de valorizar o rádio, quer dizer, eu acho que qualquer iniciativa de valorizar o nosso meio, ele é bem-vinda. Mas eu acho que cada coisa é cada coisa, quer dizer, o rádio ele tem intimidade, tem isso que o João falou, você tem a capacidade do locutor de te levar, de te transportar para outro mundo. Você tem a intimidade que oferece o rádio, que ninguém tem. Quer dizer, junto à dona de casa, a hora que ela está preparando o almoço, que ela está ouvindo o rádio, você tem uma intimidade que ninguém consegue ter. Você entendeu? Isso não estou falando especificamente do público mais pobre. Quer dizer, todo mundo hoje em dia, em São Paulo, nas grandes cidades, passa 1, 2, 3 horas dentro do carro. Então, olha o filé mignon que você tem para aproveitar essas 3 horas que a pessoa está lá
às vezes 1h30 para ir, 1h30 para voltar, deslocamento. Olha o filé mignon que você tem das pessoas que têm carro, portanto são do melhor poder aquisitivo, são diferentes das pessoas que estão usando transporte público, e você tem uma intimidade de conversa com essa pessoa. Você tem o testemunhal do locutor, que é uma coisa também muito diferenciada, porque você vai ganhando a confiança dessa pessoa e você tem aos poucos. Agora, você tem elementos que funcionam muito bem no rádio. Você pega, talvez, o maior radialista policial que a gente já tenha tido, que era um grande contador de casos. Outro dia eu tive, inclusive, o privilégio dele entrar no ar, quando eu estava na Showtime, ligaram para ele, era o Gil Gomes. Sim. Você transporta o Gil Gomes para a televisão, ele vira uma figura caricata, com aquelas camisas havaianas, com aqueles gestos com a mão, porque não é o meio dele, quer dizer, fica uma coisa forçada. Eu te faço uma pergunta, se aquele programa dos anos 50, a invasão de Marte, a invasão do mundo... Do Orson Welles. Se tivesse câmeras, teria tido o impacto que teve? De jeito nenhum, até porque vira uma outra coisa, quer dizer, o Orson Welles foi um cara que reinventou. Para o ouvinte que não sabe do que a gente está falando, o Orson Welles, antes de filmar o Cidadão Kane, antes de virar o garoto prodígio de Hollywood, ele trabalhava no rádio, ele tinha uma companhia na época se chamava Companhia, que era uma espécie de companhia teatral que trabalhava só com a voz, retransmitindo histórias. E ele simulou uma invasão, e muita gente acreditou, muita gente fugiu de casa, muita gente foi o caos. Foi para a estrada. Ele simulou um programa de rádio onde estava tocando música, daí ele entrava com um boletim especial dizendo, olha, foram avistados discos voadores. Daí ele começava a contar, era a Guerra dos Mundos, que ele pegou e adaptou para o rádio. Só que como se fosse verdadeiro, como se fosse um caso real. Então não teria o mesmo impacto, não tem a menor dúvida. Esse programa que aconteceu a coisa de 50, 60 anos atrás, até hoje ele é lembrado como um marco no rádio. Ou seja, é a capacidade do rádio de entrar na cabeça das pessoas. Verdade. Então não dá para comparar. Renzo, o problema é o seguinte, o rádio não traz charme para as agências de publicidade. Só que as agências publicitárias não deveriam pensar no charme, deveriam pensar no interesse do cliente. E para o interesse do cliente, o rádio é um meio que tem uma segmentação de audiência extremamente proveitosa, produção de peças extremamente barata, você tem a capacidade de testemunhal do locutor, que é uma pessoa que vai conquistando a confiança e intimidade com o ouvinte. Então o rádio é um meio extraordinário. E uma coisa importante que a gente tem que falar é que o rádio, hoje em dia, ele ampliou o seu raio de ação. Na medida que as revistas estão perdendo audiência, que o jornal está perdendo audiência, o rádio não. Hoje em dia, com o rádio, você consegue ser ouvido, como acontece muitas vezes, e o João tem aí o Google Analytics para mostrar para qualquer cliente interessante. Você é ouvido no Egito, você é ouvido nos Estados Unidos, você é ouvido pela comunidade brasileira na Inglaterra, em Portugal. Então você é ouvido no mundo todo. E com uma qualidade de som superior à do rádio FM normal. Sem dúvida alguma. Mas, Renzo, eu quero te agradecer. Você estará de volta novamente hoje às 18 horas com... 18 horas estamos juntos. Com o Análise e o doutor Edinardo José de Paula Santos fazendo o nosso triunvirato, a nossa troika, e o Rodney Brocanelli na próxima sexta com Rádio Amantes no ar. Olha, hoje você vai, vai Rodney, se divertir. Só para encerrar um apelo. Agências de publicidade, comecem a arregaçar a camisa, comecem a estar cada vez mais difícil você conseguir dinheiro do anunciante, comecem a ver o rádio como um aliado de vocês. Nenhum outro meio, revista, rádio, revista, jornal, televisão, YouTube, nenhum outro meio oferece as vantagens que o rádio oferece. O rádio é um meio importantíssimo. Nós estamos na casa do ouvinte
ou no carro do ouvinte pelo menos 3 horas por dia. Comecem a pensar nisso, comecem a perder a preguiça, comecem a perder essa mania de glamour trazida pelas peças de televisão com grandes personagens e comecem a pensar no interesse do cliente. Vocês vão ver que o rádio é uma peça fundamental em qualquer plano de mídia. É esse o apelo que eu queria fazer, Rodney. Até às 18. Muito obrigado por terem ligado, obrigado por me deixar opinar sobre esse assunto, que é um assunto apaixonante. Obrigado, Rodney, obrigado, João. Eu que agradeço, Renzo. Foi um prazer, Rodney. Tchau, querido. Gostou, Rodney? Meus amores, até daqui a pouco. Muito bem, muito bem. Quem sabe uma hora a gente traz o Renzo depois com mais tempo para a gente fazer um programa completo. Mas exatamente. Eu acho que já valeu a pena aí para o ouvinte ter uma ideia. Já. Ô, Rodney, vamos começar a pôr nos pingos nos is para não ter problema? Vamos começar pelos pingos nos is. Não sei se vocês já sabem, então, a grande novidade aí dessa semana no rádio é a volta do programa Os Pingos nos Is. Nessa nova fase, a equipe de apresentadores será formada pela Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil e Fernando Martins. Fernando Martins, que é da própria Jovem Pan, né, e é de Araraquara, para a alegria do nosso amigo Adriano Ferreira, daquela cidade. O namoro entre a Joyce e a emissora não era segredo para ninguém. As negociações foram reveladas pelos jornalistas Anderson e o Flávio Rico. E a reestreia do programa Os Pingos nos Is acontece no próximo dia 3 de julho às 18 horas. O programa estreou em abril de 2014 com Reinaldo Azevedo, Patrick Santos e Mona Dórcia. E a equipe passou por várias mudanças nesse período até a saída de Reinaldo em maio de 2017. A sua saída se deu bem no dia em que o site BuzzFeed divulgou uma conversa sua com Andréa Neves, irmã do senador Aécio Neves. Na ocasião, o jornalista declarou que as razões da minha saída da rádio antecedem a agressão de que estou sendo vítima, embora vá se misturar tudo. Vocês lembram, né? Vazou aquele áudio da conversa de uma conversa que, vale dizer, né? O Reinaldo não era investigado, mas aí, como não colocaram o sigilo naquelas gravações, o site BuzzFeed foi lá, observou que tinha aquilo, publicou, e aí o Reinaldo Azevedo acabou pedindo demissão tanto da Veja quanto da Jovem Pan. E naquela ocasião, de forma emergencial, o 3 em 1, comandado pelo Patrick Santos e com comentários da Vera Magalhães e do Carlos Andreasa e Marcelo Madureira, foi deslocado para o horário das 18 horas. A partir de agora, né, com a volta dos Pingos nos Is, a atração retornará para as 17 horas. E no seu canal no YouTube, nessa semana, a Joyce Hasselman anunciou a novidade, que foi antecipada pela própria Jovem Pan. E a ideia, segundo ela, era fazer o anúncio hoje, dentro do programa, o anúncio oficial hoje, dentro do programa Morning Show, mas a própria emissora acabou se antecipando e fez a divulgação na quinta-feira. E um aspecto curioso dessa contratação da Joyce Hasselman é que ela e Reinaldo Azevedo, hoje na Band News, são desafetos declarados. E a partir de julho agora viram concorrentes, uma vez que o Reinaldo ocupa a mesma faixa de horário com o seu programa chamado O É da Coisa. Agora, você veja o seguinte, nós temos, esse programa parece que não dá sorte para ninguém. Mona Dorf teve problemas e teve que deixar o Pingo nos Is. E não voltou. Não voltou. A Joyce Hasselman volta agora, mas saiu. Certo. O Reinaldo Azevedo, por motivos, sabe-se lá quais, porque ele disse que não foi por causa do grampo, também saiu. Eu, particularmente, não gosto do Reinaldo Azevedo, mas também não gosto da Joyce Hasselman. Eu acho que eles são absolutamente panfletários. E isso é uma coisa que me assusta profundamente, uma rádio panfletária. E quando você percebe que a Jovem Pan, ela não tem uma ideologia declarada, ela fica do lado de quem paga. A revista Piauí, inclusive, fez uma enorme reportagem que repórteres da Jovem Pan recebiam R$10.000 por cada matéria que fizessem, que vinha da prefeitura, na época do Kassab, transformando-as em matéria jornalística. Então não dá para acreditar nesse tipo de coisa, não. Eu não gosto da Joyce Hasselman. Você falou das alterações, né, da equipe do programa, mas eu acho que muitas delas ocorreram devido a problemas com o principal apresentador da ocasião, que era o Reinaldo Azevedo, né? Então era difícil. Dizem que é muito difícil trabalhar com ele.
Não, mas tem um outro detalhe também. Ele criticava o Zé, o Pedro, o Paulo, o Antônio, até que apareceu que Monadorff tinha dinheiro naquele banco lá, que eu não me lembro qual foi, que deu problema lá fora, dinheiro não declarado, né? Dinheiro da Suíça, o Swiss Leaks, e ela teve que se afastar. E ele ficou quieto, não falou nada, não disse nada, deixou o caso morrer tranquilamente, Monadorff sumiu, desapareceu. Aí ele passou por um ataque direto a Joyce Haussmann, ela respondeu também a ele à altura, porque ele fez ataques grosseiros a ele. Eu não gosto dos comentários que ela faz, porque ela se posiciona como uma pessoa de extrema direita, e eu não sei nem se ela tem idade para saber o que é direita, extrema direita, esquerda e extrema esquerda. Então isso para mim fica tudo às vezes meio fora de contexto, aquilo que eles fazem, e mudam de opinião com muita facilidade. E de qualquer forma, a partir de julho então, né, eu acho que existia até um vácuo aí na programação da Jovem Pan ser ocupado, né, até por esse público de extrema direita, né. Então, muita gente que até tinha deixado de ouvir o programa do Reinaldo Azevedo, talvez agora volte a ouvir o horário das 18 às 19 horas com a Joyce Haussmann, claro, com todos os senões que você colocou, mas existe um detalhe fundamental, João. Esse pessoal, essa gente tem público, né? Então, essa gente tem seguidores. Na verdade, eu acho que até a palavra correta é essa, eles têm seguidores, e para onde que ele quer que eles vão, eles arrebanham essa gente toda. Mas olha, para mim é uma coisa desagradável você ter uma rádio em que nós que somos do ramo, nós que somos do meio, sabemos que é panfletária, que ela não tem uma ideologia própria. A ideologia é o valor que se paga pelo horário. Essa é a grande realidade, são as verbas que se recebem do governo federal, estadual, municipal, independente de quem esteja no governo. É independente, não existe isso não, nós vamos defender o PT porque a nossa ideologia é de esquerda, ou vamos ficar com o PSDB porque é de centro, ou vamos ficar com o Bolsonaro porque é de direita. Não, o partido que pagar mais, ou a agremiação que pagar mais, vai ser com tenacidade defendida na Jovem Pan, e isso para mim assusta. É um problema sério. Isso também não é só característica do rádio, também isso acontece também em outros veículos também. Revista, televisão, principalmente internet. A internet é o principal foco desse tipo de comportamento. Então é absolutamente, sabe, não chega a ser assustador. Mas é uma coisa que, vamos usar uma palavra que está em moda, não é republicano. Não é republicano. E hoje o que tem mais são sites, né? Sites que antes recebiam dinheiro, né? Sabe-se lá de onde, enfim. É uma confusão toda isso aí. Audiência. Bom, vamos falar da audiência do FM na Grande São Paulo. Do AM, aliás, desculpa. Saiu mais um ranking de audiência das emissoras AM mais ouvidas da Grande São Paulo. Isso publicado pelo nosso grande amigo Adriano Barbiero. Então, a pesquisa Cantar Ibope Mídia, com dados referentes ao trimestre março, abril e maio de 2017, segunda-feira, das 7 às 19 horas. Entre os destaques, nessa nova pesquisa, vamos destacar que a Rádio Bandeirantes voltou a assumir a 4ª posição, a Terra AM também apresentou crescimento de audiência, e a CBN voltou a apresentar queda no dial AM. Mas isso aí não importa muito, porque na verdade lá na CBN o que de repente é mais importante é a audiência do FM. Eles só colocam a programação lá no AM porque é por lei mesmo. Mas vamos lá, eu vou falar aqui as 15 emissoras mais ouvidas na Grande São Paulo, claro, sem os percentuais, mas de qualquer forma, para vocês terem uma ideia aí das 15 primeiras colocadas. Então temos aí a Globo na primeira colocação, a Capital na segunda, a Jovem Pan na terceira, a Bandeirantes na quarta, a Record na quinta, a Terra AM na sexta, a Rádio 9 de Julho na sétima, a Super Rádio na oitava, Imaculada Conceição na nona, a CBN na décima, a Metropolitana na 11ª, a Morada do Sol na 12ª, Nacional Gospel na 13ª, a Rádio América na 14ª e a Rádio Mundial na 15ª. Eu estava lendo no Tudo Rádio
que a diferença entre a Globo e a Capital deu uma diminuída. Talvez seja reflexo aí da nova programação, né, da programação de transição. Mas daqui nas próximas pesquisas, talvez a gente já tenha aí algum dado referente à nova programação da Rádio Globo. E só, desculpa, João, só um adendo. Ainda segue indefinida a situação dos 94,1. Rádio Globo não estreou nessa frequência conforme o que já foi divulgado anteriormente, não se sabe quando, e infelizmente a estratégia da nova programação, então, por enquanto está indo por água abaixo, porque é uma programação moderna, até certo ponto uma programação jovem, numa faixa de horário, numa faixa de veículo, né, que infelizmente ainda não atinge ao público-alvo, que é o AM. Então, a Rádio Globo está com sérios problemas, pelo menos aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro eles têm lá uma FM, tá tudo tranquilo, vamos ver depois aí como é que vai ser a resposta da audiência, mas aqui em São Paulo ainda não dá para medir isso. Ô Rodney, a Rádio Metropolitana AM é de Mogi das Cruzes, né? A Rádio Metropolitana é de Mogi das Cruzes, né? Como a pesquisa abrange a Grande São Paulo, parece essa emissora. Eu particularmente, João, eu nunca sintonizei essa emissora aqui em São Paulo. Então, mas como eu te disse, como ela em que lugar ela está? Qual é a posição dela? Eu já confirmo aqui para você, João, só um instante. Metropolitana está na 11ª colocação atrás da CBN e à frente de emissoras como a Morada do Sol, a Nacional Gospel. A Nacional Gospel ela opera em 960 kHz, eu até consigo sintonizar essa emissora, mas eu juro que eu nunca consegui pegar a Metropolitana aqui no AM. É fraca o sinal, né? O sinal dela é fraco, o sinal dela não é dos melhores. Não é como o sinal da Metropolitana FM, que em São Paulo é a rádio caçula de pneus trânsito, operada pela Bandeirantes, que pega São Paulo inteiro e varre o litoral, e varre o Vale do Paraíba e chega até o litoral norte, porque a antena dela fica no Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes, é uma rádio de Mogi das Cruzes. Essa Metropolitana de Mogi, nossa, ela tem história pra caramba. Eu lembro que nos anos 80, eu já pegava ela aqui em São Paulo, mal e mal, né? Porque tinha a Metropolitana aqui de São Paulo e a Metropolitana de Mogi. A Metropolitana da Capital tinha uma programação jovem e a de Mogi era mais popular. Aí depois ela virou Líder FM. Também aí seguindo uma programação mais popular, tinha comunicadores como o Sérgio Boca, e depois eles começaram a render, e agora ela está com a Rádio Caçula de Pneus, está com o grupo Bandeirantes. Então essa frequência tem história. Acho que foi uma das primeiras foi uma das primeiras frequências aí que acabou chegando aqui em São Paulo, né? Naquele fenômeno das rádios que andam, né? Que foi, aliás, essa terminologia das rádios que andam foi cunhada pela primeira vez na Folha de São Paulo por uma jornalista chamada Laura Matos, que tinha uma coluna de rádio. Aliás, até hoje eu não sei por onde ela anda, mas ela fez um bom trabalho, né? Entre os final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, a Folha de São Paulo teve uma coluna de rádio e teve aí jornalistas como Daniel Castro, que hoje faz notícias na TV, Marcelo Valeta, e a Laura Matos, que eles fizeram um belo trabalho. Uma pena que a Folha descontinuou com essa coluna. Mas a Metropolitana FM, ela sempre foi de Mogi, e ela só tem o estúdio em São Paulo. É a mesma coisa que a Transcontinental. Só que a Transcontinental tem os estúdios em Mogi das Cruzes também. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a 105 FM é de Jundiaí, né? Ela tem um estúdio aqui em Jundiaí, né? E também tem um estúdio em São Paulo, de onde eles geram a programação esportiva da emissora. Então, o que é permitido pela Anatel, você tem um estúdio auxiliar. Sim. A Anatel permite isso, então... naquele site você tem endereço de estúdio auxiliar, estúdio principal. Exatamente. Nem sempre está preenchido isso. Às vezes eu consulto aquele site da Anatel. Aliás, a Anatel podia fazer um sitezinho melhor, uma busca mais
mais eficiente, né? Porque às vezes você se perde lá nas informações. Então a Anatel permite que você tenha, assim como a Anatel permite também que se você tiver uma rádio em Jambeiro, que é próximo de São José, você coloque o transmissor na divisa de Jambeiro, que vai pegar São José, e faça um estúdio auxiliar em São José dos Campos. Isso também é permitido. O que não é permitido é o que aquele Carlos Apolinário fazia, que colocou um transmissor auxiliar no Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes. Então era daqui, ele retransmitia para Mogi, de Mogi ele chegava em São Paulo. E aí depois caiu na fiscalização da Anatel. Muita gente reclama, muita gente fala, mas de vez em quando, a fiscalização da Anatel ela é eficiente. Quando interessa para eles, né? Também, né? Bom, quando interessa, ainda bem, Altieres Barbiero voltou ao trabalho, né? Isso é a grande notícia da semana, né? Nós noticiamos aqui por várias edições seguidas sobre o estado de saúde do Altieres Barbiero, e o site do filho dele informa aqui, né? Após exatos 54 dias afastados do seu programa A Volta do Sucesso, o radialista Altieres Barbiero, 72 anos, voltou ao comando da atração na última segunda-feira, dia 19 de junho. O programa vai ao ar do meio-dia 15 às 14 horas na Rádio 9 de Julho. O motivo do afastamento foi uma forte pneumonia, e durante esse período o Adriano Barbiero esteve apresentando o programa. Então hoje nós ficamos muito felizes com essa notícia, que tudo esteja bem com o Adriano Barbiero. Uma pena que eu não consegui registrar a volta dele, porque eu tinha outros compromissos, senão até botava o áudio aqui no Rádio Amantes no ar, mas de qualquer forma isso não importa, importa que mas o Marcelo de Sena, o Marcelo de Sena não foi acompanhar? Mas é que ele não foi acompanhar porque eu tenho pânico, né, no horário, né? Então, por isso que ele não pôde ir lá, mas senão, ele seria o nosso enviado especial lá para fazer parte do comitê de boas-vindas, comitê de recepção ao Altieres Barbiero. Então, é isso, a gente fica feliz com essa notícia, que o Altieres tem aí vida abundante e não tenha mais esses problemas de saúde. E que cuide da saúde, né? Eu creio que a partir de agora, com certeza, cuide da saúde para não dar mais susto em todo mundo, né? Pois é, chega de susto, queremos Altieres aí. Aliás, a 9 de julho podia dar 3, 4 horas de programa para ele. Eu também acho. Tem algumas pessoas que não devem ser mexidas no rádio. Altieres Barbiero é uma delas, o Pedro de Alcântara é outra. Exatamente. São os prediletos aqui da casa. E tem gente que você não pode mexer. O Altieres Barbiero é uma lenda do rádio. O Pedro de Alcântara, eu me lembro quando ele fazia não programa sertanejo, mas programas eu não me lembro, acho que ele passou inclusive pela Antena 1. Eu lembro até que o Pedro de Alcântara foi por muitos anos da Bandeirantes. Ele tinha um programa de domingo de manhã em que ele atendia ouvintes ao vivo. Uma vez eu participei do programa dele, eu liguei lá e pedi uma música, uma das versões mais recentes daquele clássico, I Can't Take My Eyes Out of You. Deve ser Boys Town Gang, Boys Town Gang. Isso, essa mesmo. Na época era estouradíssima, era 1983, estava estouradíssima, era realmente... E por sinal, acho que não foi no ano passado, ela foi trilha sonora de uma vinheta de fim de ano da ESPN, sensacional. Tem no YouTube aí, quem quiser procurar aí, ache, porque realmente é de excelente bom gosto. Eu vou dar uma olhada. Vamos tocar uma música? Vamos nessa, João. Espera um pouquinho. Mas não, nós vamos ter que continuar, porque o Fufunha foi atender o telefone e não está aqui. Quem tem que abrir o canal é ele. Então, eu posso dar a próxima notícia aqui, né? Vamos lá. Uma boa notícia. Eu falei aqui do Ricardo Leite. Vocês devem lembrar, o Ricardo Leite era comunicador da Rádio Capital até bem pouco tempo, só que com a chegada do Pedro Turcão, alguém teve que abrir espaço na programação. E esse alguém é o próprio Ricardo Leite, então ele acabou perdendo seus espaços na Rádio Capital, ficou um tempo fora do ar, mas desde o dia 20 de junho, última terça-feira, o radialista e comunicador Ricardo Leite, ex-rádios Globo e Capital, estreou na Rádio ABC, 1570 de Santo André. O programa vai ao ar das 6 às 7 da manhã, então a gente fica feliz com essa notícia, né? O Ricardo Leite não ficou muito tempo fora do ar e dessa forma ele continua aí com o seu trabalho e vale dizer, né? Ele saiu da Rádio Capital para dar lugar ao Pedro Turcão, que foi para a emissora e levou anunciantes. E João, deixa eu fazer um registro aqui. O Fernando Miller acaba de me mandar uma mensagem dizendo que a Laura Matos, que fazia uma coluna de rádio muito interessante,
Foi ela que começou, uma das primeiras jornalistas que começou a falar sobre o caso das rádios do Abreu. Então foi ela que falou sobre o fenômeno das rádios que andam, são emissoras de rádio na Grande São Paulo que acabam operando com potência aqui na capital para atrair público e anunciantes do mercado publicitário. Então o Fernando Miller, que está aqui na nossa escuta, ele diz que ela continuou na Folha de São Paulo na Ilustrada, uma pena que ela nunca mais escreveu sobre rádio, mas ela, na época, isso aí era começo dos anos 2000, ela fez um belíssimo trabalho, João. Agora, o que continua me espantando até hoje é que a Anatel faz uma operação aqui, uma operação ali, uma operação lá, uma operação lá, mas não faz absolutamente nada com as rádios do Abreu. É impressionante isso. Parece que ele tem uma proteção divina que o afasta de todos os perigos representados pelo mal que é a Anatel. Eu também queria saber, né? Também queria saber qual é a proteção divina que ele tem, porque o Paulo Abreu está impermeável a todas essas questões de fiscalização, né? Enquanto o Apolinário caiu, aí a semana passada a gente citou, claro que foi um outro exemplo, né? Mas o Jader Barbalho está com problemas aí na sua rádio também, então dessa forma o Paulo Abreu segue firme e forte e segue incólume. Agora, o que eu ia mesmo? Eu tinha alguma coisa para te perguntar. Continua emperrado o negócio com o irmão dele, o Zé de Abreu, né? Foi o que a gente falou agora há pouco, né? A Rádio Globo ainda não está no ar. Vamos estender um pouco mais isso? O que está acontecendo? É questão de dinheiro? Não, é uma questão técnica. O que acontece? O que o Anderson Chen informou no blog dele há algum tempo. O departamento técnico da Rádio Globo solicitou uma série de especificações do pessoal que controla lá os 94,1 para que eles coloquem a Rádio Globo naquela frequência. Por exemplo, manutenção da antena, instalação de no-breaks, enfim, uma série de outras exigências técnicas que até agora não foram cumpridas por parte da emissora que detém o canal. Mas a Bandeirantes está comprando ou arrendando o canal? A Globo, você quer dizer, a Globo está arrendando o canal. A Globo está arrendando o canal por um período ali. O que me chama a atenção, eu acho que é bom deixar isso bem claro, é que essa mesma frequência 94,1 já passou na mão do Grupo Bell, que colocou a Oi FM durante um período aí, 2007, até esqueci o período, mas de qualquer forma, esse canal foi arrendado pelo Grupo Bell e não houve esse tipo de exigência. Depois, o Grupo Bandeirantes também arrendou essa frequência para colocar lá no ar a Rádio Bradesco Esportes e não foi necessário também esse tipo de exigência. A Globo, por sua vez, a Globo está pedindo todas essas alterações, que eles sejam congruentes com as especificações técnicas da própria Globo, então por isso que está emperrada. Aí eu acho que isso deveria ter sido visto antes de se assinar o contrato, antes de você criar uma expectativa de colocar a emissora em FM, e isso acabou não se confirmando depois. Então o problema envolvendo os 94,1 por enquanto, e até onde se sabe, meramente técnico. Eu pergunto a você, não teria a Globo desistido Se desistiu oficialmente, a gente ainda não tem essa confirmação, mas eu acho que eles não vão desistir. Eu acho, assim, até outro dia alguém me perguntou, um ouvinte, até esqueci o nome dele, ele trabalha na Natura, ele me perguntou, e aí, como é que vai ficar? Olha, eu acho que das duas uma, ou eles esperam o pessoal do Grupo Abreu atender a essas especificações técnicas, ou então alguém vai bater na mesa e falar, manda entrar no ar do jeito que está. Eu acho que essa segunda alternativa é viável. Bom, nós voltamos aqui, eu recebi uma mensagem de WhatsApp do Fernando Miller, advogado da Vila Leopoldina em São Paulo, que diz, bom dia, não podemos nos esquecer das mais de 60 acusações de plágio que pesam sobre Joyce Hasselman. Sim. Realmente tem esse problema também. A Joyce Hasselman sofreu uma acusação de plágio, foi o Sindicato dos Jornalistas de Curitiba. Eu não sei em que pé está esse processo, mas de qualquer forma isso existiu, ela tinha um site, e aí não sei se era o estagiário, né? Depois a culpa acabou caindo sobre o estagiário, e ele ficava
fazendo Ctrl+V e Ctrl+C. Só que acabou, ele não citava as fontes. Isso foi descoberto lá em Curitiba e virou um processo aí na comissão de ética do sindicato local, mas de qualquer forma, de certa forma isso acabou não afetando a carreira dela, porque ela seguiu, fez TV Veja, agora está na Jovem Pan, então, mas que existe essa questão do plágio no site dela, isso existe e é notório e muita gente lembra disso, como aliás o Fernando Miller lembrou. Agora, eu quero discutir um negócio com você que não tem nada a ver com a rádio, mas é o destaque que às vezes se dá a determinado tipo de matéria que não tem absolutamente nada a ver. Por exemplo. Aquele camarada da JBS, JF, o Diaba 4, foi depor na Polícia Federal e estava com 2 seguranças que eram policiais civis. Eles foram autuados administrativamente por estarem lá, o Diaba 4. A Globo fez um puta de um escândalo, acho que foi a Globo a única que deu a notícia, mas esqueceram de dizer que um policial ganha R$3.000 por mês e precisa fazer bico, né? E esqueceram de dizer, a Globo, por exemplo, nunca disse dos delegados que têm empresas de segurança, e eu acho que é absolutamente incoerente um delegado de polícia que trabalha com segurança pública ter empresa de segurança, ou como o delegado geral de polícia, o Dr. Youssef Abuchain, que tem uma blindadora de automóveis. Eu não entendi o interesse da Globo em dar essa notícia. É uma notícia tão sem importância, tão idiota, tão besta. 2 policiais fazendo a segurança de um camarada que não é bandido porque não foi denunciado. Não responde processo. Eu não consigo entender como é que os diretores de jornalismo selecionam aquilo que os interessa. É um problema sério, né? Às vezes o pessoal na ânsia de preencher espaço, né? Às vezes acaba dando qualquer tipo de notícia. Mas infelizmente é uma triste realidade, né? Não só policiais civis, PMs também, o que a gente vê de PM fazendo bico de segurança também. Ontem tinha isso também, eu vi alguns casos, então dessa forma, infelizmente é a triste realidade. Não deveria ser, eu acho que a polícia devia receber pagar muito bem, né? Verdade. Afinal, se existe dinheiro para propina, né? Como a gente tem visto por aí, deveria existir dinheiro para pagar bem esses funcionários públicos, né? Professor também recebe mal, a gente sabe, eu sei muito bem como é isso. Sua mulher é professora, mas eu vou te dar um detalhe aqui antes de tocar uma música, só para deixar você estarrecido e acabar a sua sexta-feira. A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher tem 3 policiais e atende uma população de 1 milhão de pessoas. Pois é, e você sabe, né, o Michel Temer, quando ele assumiu a presidência, deu um jeitinho de divulgar que foi ele quem criou as delegacias da mulher, né? Criou, só que não funciona. Criou, mas não administra direito, né? Ou faz o seguinte, tenta você, se você tiver um problema, e à noite fazer um BO num distrito, você fica andando por São Paulo inteiro, porque 80% são fechados. Pois é. Sabe? Como diria aquela velha música, chame o ladrão, né? Bom, deixa eu registrar as participações, né? O Marcelo de Sena, que ele mandou algumas mensagens, né? A gente que gostaria muito que ele pudesse ter ido lá ser o representante do Rádio Amantes no Ar e da Showtime no retorno do Altieres Barbeiro, mas ele diz aqui que as dicas que ele destaca é que no domingo ele vai ter que ouvir muitas rádios pela internet, pois será a rodada final do Campeonato Brasileiro da Série D, e com destaque para a Portuguesa, que vai ao Espírito Santo para pegar o time da Desportiva. Ela precisa vencer e torcer, e depende também do empate entre o Bangu e o Vila Nova de Minas Gerais para continuar a jogar o torneio nacional. E hoje também tem uma reunião de rádios aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, com o governador Geraldo Alckmin e o ministro Gilberto Kassab, para falar sobre as mudanças das rádios que querem sair do AM para o FM. E ele quer falar também do Carioca, lá da Jovem Pan, que ganhou do Risadaria pelo 3º ano o prêmio de melhor humorista durante a festa no Auditório Ibirapuera. Então estão aí registradas as manifestações do Marcelo de Sena. Rodney, até sexta-feira, um abraço para você, meu amigo. Daqui a pouco, e vai estar nas redes sociais o programa de hoje, endereço do blog.
radioamantes.wordpress.com, tá? Convido a todos a estarem conosco no blog e depois eu vou precisar do áudio porque tive um problema aqui no meu notebook hoje. Fica tranquilo que você recebe do Marcelo Tibério. Eu fico lá de olho no SoundCloud. Tá bom, então. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.